aí, como eu tinha falado para vocês, para a gente entender, né, a história, a gente precisa conhecer também os fatos que ocorreram no passado. E aí eu vou apresentar agora para vocês os marcos, tá, da história, desde a sua pré-história até a atualidade, tá? Então a gente vai ter aí informações, algumas datas que marcaram alguns momentos esses históricos que ocorreram diversos acontecimentos aí, tá? E que é bastante importante para a gente conhecer, para que a gente consiga entender cada momento que vai ser apresentado. Então a gente tem aí a pré-história, tá? Que é justamente o período do surgimento do homem primitivo até a invenção da escrita. O que acontece? Né? A gente sabe que os primeiros habitantes aí do mundo, né? Os primeiros homens, que são conhecidos como primitivos, eles não tinham o conhecimento que a gente tem hoje. Então, assim, eles não tinham escrita, né? Não tinham alfabeto, eles não tinham a comunicação escrita como a gente tem hoje. Então, eles eram bastante primitivos, eles faziam uso de, vamos dizer assim, de códigos, tá? Para conseguir se comunicar. Então, assim, por meio de desenhos, né, gravuras, que eles iam se comunicando, tá? De gestos, de forma de agir, que eles conseguiam se relacionar. Então, eles eram bastante primitivos, eles não tinham o conhecimento, né? Não tinha escrita ainda na época. Então, eles tinham sua forma de agir, de pensar, tá? Então, é conhecido como homens primitivos, né? Eles não tinham nada daquilo que a gente tem hoje. E aí a pré-história é justamente desde esse surgimento, né? O surgimento dessas primeiras pessoas, né? Essas primeiras populações aí, até a origem da escrita. Então a pré-história, ela é dividida em 3 marcos, tá? Importantes aí, dividido em 3 marcos para uma melhor análise. Então o que acontece? Os historiadores, os pesquisadores, tá? Juntamente com os arqueólogos e as equipes aí que fazem análise e pesquisas históricas, vem ao longo do tempo, dos anos, dos séculos, estudando, tentando descobrir, tá? Como é o modo de vida dessas primeiras pessoas que surgiram, como é que era naquela época e como é até hoje. Então, na pré-história a gente tem 3 divisões, tá? Bem características aí, e cada divisão dessa vai ter marcos de ações que esses pesquisadores estudaram e descobriram e que publicam, né, e que passam essas informações para nós, para a gente ter esse conhecimento, tá? E aí a gente vai ter o período aí do Paleolítico, tá, ok? E aí esse período, ele vai desde o surgimento do homem primitivo, tá? Então a pré-história começa aí nesse ponto, historicamente falando, até cerca de 10.000 antes de Cristo, tá certo? Quando a gente vê o A.C. significa que é antes de Cristo. Por quê? Porque as datas elas são diferentes aí. As datas elas são de uma forma antes do surgimento de Cristo, tá? De Jesus Cristo, e depois, né, do seu surgimento. Então, a gente vai ter uma diferença de data. Então, tudo que é antes de Cristo, a gente vai ter esse AC, tá? E as datas, vocês vão observar que elas são decrescentes, tá? Por exemplo, 10, 9, 8, entendeu? Vai ser de forma decrescente, tá certo? Então, tudo que for antes de Cristo vai ter AC. O que for depois de Cristo, alguns utilizam o DC, que é depois de Cristo, ou, dependendo, não é necessário colocar mais, porque é justamente as datas que a gente tem na atualidade. Então, a gente foi seguindo aí depois de Cristo uma sequência crescente de datas, tá certo? Que a gente usa até hoje. Mas antes de Cristo, a gente tem as datas de forma decrescente. Então, o período paleolítico
do surgimento do homem primitivo até o ano de 10.000 antes de Cristo. Então a gente vai ter aí todo um contexto de vida nesse período paleolítico, tá? E aí o período neolítico, que vai de aproximadamente, né, justamente do ano de 10.000 até cerca de 5.000 antes de Cristo, né? A gente vê aí que vai diminuindo, né? De 10 para 5.000. Então, nesse período aí, a gente vai ter o período neolítico, que aí já vai ter uma outra configuração de vida, de modo de vida dessas pessoas que viviam nesse momento. E depois a gente vai ter a idade dos metais. E a idade dos metais, ela vai de aproximadamente do ano de 5.000 até 4.000 antes de Cristo, que é justamente a época, né, que surge a escrita, tá certo? Então, por isso que a pré-história ela vai desde o surgimento do homem primitivo ao surgimento da escrita, passando por esses 3 momentos aí de análise, que são bastante importantes para entender como era o modo de vida aí das pessoas, dos povos que viviam nesse período, tá certo? Então a gente vai ter aí esses 3 marcos históricos de análise aí que são muito utilizados pelos pesquisadores para entender o modo de vida do passado, né? E aí a gente tem a arqueologia que faz bastante esse estudo aí de modo de vida, como eram suas vestas, como eram seus objetos, como eram a característica das pessoas que vivenciaram viviam nesse período, né? Um período bastante antigo, né? E que a gente ainda consegue aí encontrar artefatos, né? Vestígios desse passado e que são estudados e analisados para tentar compreender como é que as pessoas viviam nessa época. E aí, depois do surgimento da escrita, né, a gente vai ter, a gente passa do período pré-histórico para o período histórico. E aí esse período histórico, esse período vai desde a invenção da escrita até os nossos dias, tá certo? Então a gente tem aí um longo período, tá, histórico, aí depois da pré-histórica, né, que vai até os nossos dias atuais, e que também tem marcos aí, divisões, vamos dizer assim, que vai trazer características bastante significativas aí do modo de vida da população. Começando pela idade, chamada Idade Antiga. Então a gente vai observar que a gente agora tudo é idade, tá? Então da parte da história, a gente vai ter divisões por idade, cada idade vai ter um nome. A primeira é a Idade Antiga, que surge, né, que tem início cerca de 4.000, no ano 4.000 antes de Cristo, que é quando surge a escrita, até a queda do Império Romano em 476, tá? Então a gente vai ter esse marco, né? A gente vai ter um modo de vida nesse período, todo um contexto administrativo, político, que vai marcar esse período aí da Idade Antiga. Já a Idade Média, ela tem início aí, né, a partir do ano de 476, no século V, até a queda da Constantinopla em 1453, que é justamente no século XV. Então a gente já vê aí que esses marcos aí já são depois de Cristo, tá? Então a gente vai ter aí nesse período, nesse caso, a Idade Média, que vai de 476, né, que vai do século V ao século XV, acontecendo diversos fatores, que vai desde a queda da Constantinopla, desse surgimento de 476 até a queda da Constantinopla. Já a Idade Moderna, ela surge no século XV até o século XVIII, tá certo? Que foi justamente quando a gente teve início aí a Revolução Francesa, que foi no ano de 1789, tá? Então são marcos aí que a gente vai
ao longo das nossas aulas, a gente vai conhecer um pouco aí de cada momento desse. Já a idade contemporânea se iniciou no século XVIII e prossegue até os dias atuais. Então, nesse momento a gente está no período da idade contemporânea, tá certo? E aqui a gente vai ver um pouquinho de cada um desses, daquela idade dessa aí, o que foi que aconteceu, tá? Como é que era configurada a sociedade, como é que ela se apresentava, e essas análises são importantes para entender o contexto atual, tá? E a história, né, ela nos ajuda muito nesse sentido, de conhecer o passado e esse passado vai contribuir para que a gente entenda o presente e pense também aí no futuro, tá certo? Então a gente tem na história essas idades, e sendo que a gente na atualidade estamos na idade contemporânea, que veio desde o século XVIII até na atualidade, que no caso nós estamos no século XXI. Então a gente já tem aí alguns séculos vivenciando essa idade, a idade contemporânea. Então, e aí a gente vai ver um pouco do que ocorreu em cada período desse, né? E aí começando pela pré-história, tá? Que eu já falei para vocês, né, quais são, né? O Paleolítico, o Neolítico, a idade dos metais, e aí tudo isso vai estar no contexto da questão da evolução da humanidade, né? Então, quando a gente está fazendo uma análise de vivências de pessoas, modo de vida das pessoas, tá certo? E levando em consideração o contexto histórico, tá? E aí na pré-história, tá? No período paleolítico, a gente vai ter a sociedade de caçadores e coletores. Então, como é que essas pessoas elas viviam, tá? Elas viviam do que encontravam, tá certo? Muitas delas viviam isoladamente, tá bem? A gente não tinha ainda as comunidades formadas, eles viviam isoladamente, cada um por si. Então eles iam em busca de sobreviver, de alguma forma. Então eles caçavam, tá? Pescavam, retirava o possível da natureza para o seu sustento, para a sua sobrevivência, tá certo? E aí foi nesse período que a gente tem aí a descoberta, né, do fogo. Foi quando eles, nessa busca de sobrevivência, descobriu o fogo, tá? Viviam em cavernas, tá certo? Por quê? Porque era um instinto de sobrevivência. Então, eles estavam em determinado local, se alimentava do que eles encontravam na natureza, tá? E aí vai desde de frutas, né, das plantas, aos animais que eles encontravam. Então eles caçavam os animais para se alimentar. Então todo esse processo aí é de sobrevivência. Então eles viviam em cavernas por conta do frio, tá? Então eles buscavam locais, né, que aquecessem mais para conseguir sobreviver. E aí, nesse período que a gente vai ter as pinturas, o surgimento das pinturas rupestres. Então, essas pinturas são pinturas que eles faziam para identificar algo. Se a gente for observar uma pintura rupestre, a gente vai ver vários símbolos. Então, eles usavam símbolos para identificar nas cavernas, né? Por exemplo, se aquele local que ele estava, ele conseguia caçar bastante, vamos dizer assim, né? Surgiam vários animais que ele conseguia caçar para se alimentar, ele fazia desenhos simbolizando isso, né? Por exemplo, ou para identificar que já caçou naquele local. Então, usava de figuras, né? De gravuras pintadas com materiais, né, da natureza, com a raiz de árvores, folhas, né? Para identificar algo que eles precisam identificar para poder sobreviver. Então, era mesmo um período de busca de sobrevivência por meio da natureza, tá certo? E aí, foi nesse processo, né, como eles precisavam caçar para se alimentar, eles começaram a criar objetos,
né? Pegava uma árvore, um pedaço de madeira, começava de alguma forma a esculpi-la, fazia armas bastante primitivas para conseguir capturar os animais para consumir. E essas pessoas eram nômades, né? Ou seja, pessoas que não viviam permanente em um local. Então, eles viviam sempre migrando, mudando de local. Então, quando ele estava num determinado local, aí ele ficava naquele local até um momento que aquele local ele conseguia tirar a sua sobrevivência lá. A partir do momento que ele via que não tinha mais como ele sobreviver ali, ele migrava, né? Mudava para outro local. E aí esse processo de mudanças, de não ter um local fixo para a moradia, né? Esse processo de migrar para um lado e para o outro em busca aí de sua sobrevivência é o que a gente chama de pessoas nômades, pessoas que vivem em diversos locais, não tem a moradia definida, tá? Então, eles estavam num determinado local onde eles conseguiam se alimentar. Quando chegava um momento que eles viam que não dava mais para viver ali, migravam, saíam dali e ia buscar um outro local que tivesse alimento para ele sobreviver. Então, esse período paleolítico é justamente esse período na sociedade, eram de caçadores e coletores, eram bastante primitivos mesmo, tiravam da natureza o possível para sobreviver. Não tinham casas, não tinham vestimentas, eles viviam da melhor forma que eles conseguissem ali por meio do que ele encontrava na natureza. Então, se alimentava do que tinha na natureza, e tudo isso ali era uma forma que eles tinham para sobreviver, tá certo? Então, foi esse período aí, bem, da nossa pré-história, que a gente vai ter essa característica, né, de modo de vida dessa população. E depois a gente tem aí o período neolítico, tá? Que é justamente o período onde a gente tem a revolução da agricultura e da criação de animais. Então aí a gente já vê uma modificação de comportamento, tá certo? Onde a população nesse período eles conseguiram adquirir, né, por meio das suas experiências e suas buscas, observar que existe um período de plantar e de colher, tá? E aí eles começaram aí a fazer isso, a plantar e a colher, né, por meio das experiências de vida deles. Então é nesse período que a gente tem a agricultura, o surgimento da agricultura, bastante primitiva ainda, claro. E foi por meio dessa questão deles conseguirem observar os períodos que eles podiam plantar e os períodos que eles conseguiriam colher, foi que eles começaram a viver em grupos, tá? Então eles conseguiam passar maior tempo em um determinado local, porque aquele local eles conseguiam plantar e colher, então eles ficavam aí durante todo esse período lá. E nisso foram formando grupos de pessoas, tá? E foi assim que começou a surgirem as aldeias. E nessas aldeias a gente tinha o mais forte, né, o que conseguia, né, caçar mais, né, o que era considerado mais forte do grupo era o chefe, tá? O chefe da aldeia era o que organizava, né, todas as vivências ali daquela aldeia, tá certo? E foi quando a gente começou a ter um pouco de vivência aí em sociedade, foi nesse período. E foi nesse período também que eles começaram a observar que ao queimar areia, né, eles conseguiam fazer objetos. Eles começaram a fazer objetos de barro, tá? Objetos esses que eles utilizavam para guardar os alimentos que eles iam produzindo, guardar alimentos. Então foi tudo nesse período que a gente vai ter o surgimento da agricultura, tá? Por quê? Porque eles já vinham uma vivência, né? Porque no período paleolítico eles não plantavam, não sabiam nada disso,
só colhiam da natureza e caçavam, tá? Os animais para sobreviver. Dava um jeito de sobreviver com o que tinha. Já nesse período neolítico já é caracterizado pela essa evolução aí, porque eles são inteligentes. Só que a inteligência ela vai se desenvolvendo ao longo do tempo, né? Como eles não tinham conhecimento, eles foram ao longo do tempo descobrindo aí por meio dos seus instintos, tá? Então eles conseguiram observar que em determinados períodos eles conseguiam ver por meio da questão climática e tudo isso, que eles podiam plantar em determinado período e em determinado período eles iam começar a colher. Então foi assim que foi surgindo, e aí eles conseguiram, né, fazer a cerâmica por meio das suas observações de experiências e tentativas e viver em sociedade, né, em pequenas comunidades que são as aldeias. Foi nesse período. E atenção que esse período aí neolítico, as pessoas não viveram de forma semelhante a nível mundial, tá? Por exemplo, na América, né, e no caso do Brasil, nesse período neolítico, as pessoas não viviam ainda dessa forma. Eles viviam de uma forma mais primitiva. Eles conseguiram somente adquirir essas experiências bem depois, tá? Muitos deles quando os portugueses chegaram ao território que hoje é o Brasil. Foi que eles levaram esses conhecimentos. Então, assim, isso para dizer que a sociedade ela não é igual, né? E o seu desenvolvimento né, de habilidades e de ações vai ser diferenciado em cada local do mundo, tá bem? A gente vai ter esse período aqui, mas esse período desse modo de vida das pessoas não vai ser igual em todo mundo, tá? E a gente vai ter a idade dos metais. Idade dos metais porque foi quando começaram a surgir os objetos de metais, tá? Eles conseguiram, a partir das suas experiências, né, fazer esses objetos de metais, principalmente na utilização do cobre, tá? E aí esse período é conhecido como a Revolução Tecnológica. Por quê? Porque eles conseguiram encontrar os metais e fazer uso aí desses metais. E para o período é uma revolução tecnológica, tá? Claro que não é essa revolução que a gente tem hoje, mas para a época foi algo bastante significativo e bastante considerado aí para a evolução humana. E nesse contexto a gente vai ter a dominação dos povos. Então, quem tinha mais poder, e eles começaram a fazer criações, tá, de animais, né, que antes eles caçavam, e como no período neolítico eles já começaram a fazer a parte da agricultura e tudo, e já nesse período dos metais eles já tinham tudo isso estruturado, né, essa forma de vida estruturada, e criavam animais. Então o que acontece? Quem tinha mais mandava, né, vamos dizer assim, governava as aldeias, tá certo? Então a gente vai ter aí as dominações. Os que tinham mais criações de animais dominavam as aldeias. E foi nesse período que surgiu a escrita, e a escrita ela surgiu nesse contexto aí de domínio, tá? Então essas pessoas tinham o domínio, só que eles precisavam contabilizar, né? Eu tenho mais visualmente, né? Eu tenho muitos, por exemplo, ovelhas, tenho diversas ovelhas visualmente, mas não sei a quantidade, não tenho a noção, eu não conheço, eu não sei contar, eu não sei, não existia escrita, não existia nada disso. Então eles começaram a se esforçar, a pensar, né? São seres inteligentes, tá? E foi quando surgiu a escrita, que é justamente dessa necessidade de controlar a riqueza, né? Então, por meio da escrita, eles conseguiriam contabilizar
ver o que é que tem, o que não tem, quem tem mais, quem tem menos, e dominar, e ter a riqueza, o domínio ali desses povos, tá certo? E foi justamente nesse período, que é a idade dos metais, onde surgiram os metais, os objetos feitos de metais, né? Principalmente do cobre, e a dominação aí dos povos por meio da riqueza, das riquezas adquiridas aí em termos de criação e produção de alimentos. E nesse contexto de procura de domínio, o surgimento da escrita para facilitar, né, a questão da análise da quantidade, né, de analisar, de contar e de escrever ali o que tem e o que não tem, para dominar ali os povos, tá? Então esse foi um pouco de cada período da pré-história, tá? A gente tem aí a pré-história com 3 momentos, né, características diferenciadas. Cada momento a gente vai ter aí um modo de vida dessa sociedade, tá certo? E depois da pré-história, como eu já tinha dito, eu apresentei para vocês em quadros mais gerais, a gente vai ter a história, tá? E essa vai vir aí com as idades que a gente também vai ver nesse contexto, tá bem? Mas aí a gente vai ver um pouco ainda da pré-história no Brasil. Bem, como eu falei para vocês, né? A gente falando da pré-história, né, dos 3 períodos, esse não se deu igual em todo o território mundial. E aí, falando do contexto do Brasil, a gente vai ter aí uma diferenciação em termos da pré-história. Há quem afirme que a pré-história no Brasil foi até o possível descobrimento do território brasileiro pelos portugueses, que foi em 1500, tá certo? Então, até essa data, a população que vivia nesse território, né, no território que é o atual Brasil, não tinha a evolução que as demais pessoas tiveram aí nesses períodos da pré-história. Então, a pré-história no Brasil disse que vai até este período, tá? E aí a gente vai ter aí estudos, né, diversos estudos em relação à América, ao continente americano, né? Sabemos nós que o continente americano ele é dividido em América do Norte, América Central e América do Sul, e que o Brasil está presente na América do Sul, tá bem? Mas é um continente só, dividido em três faixas, né? Norte, Centro e Sul, tá? E aí, tradicionalmente, os pesquisadores dizem que o continente americano a população, tá certo? Os primeiros habitantes aí do continente americano vieram da Ásia, tá bem? E aí eles atravessaram o Estreito de Bering em aproximadamente no ano de 12.000 antes de Cristo, tá? Então, a questão da história tradicional, né, vem trazendo essa afirmação. Isso dizendo que os primeiros habitantes do continente americano foram na América do Norte. Então, eles foram primeiro para a América do Norte e depois eles foram, né, se espalhando aí no continente, para a América Central, América do Sul. Mas tradicionalmente dizem isso. A história diz que esses primeiros habitantes vieram da Ásia por meio, né, do Estreito de Bering e foram para a América do Norte. Porém, pesquisas mais recentes, a gente tem aí diversas pesquisas no Brasil, né, pesquisas arqueológicas aí para tentar realmente buscar essa informação, ver realmente quando foi que surgiram as primeiras populações na América, né, especificamente no Brasil. E nesses estudos a gente vai ter aí uma pesquisadora bastante importante aí para esses estudos, que é chamada de Neide Guidon, onde através de
de um estudo bastante significativo na cidade de São Raimundo Nonato, no Piauí, que lá a gente vai ter uma alta concentração de pesquisadores lá, de achados arqueológicos, tá? Então, através dessas pesquisas realizadas por essa pesquisadora, a gente vai ter aí novas informações em relação aos primeiros habitantes aí do continente americano, onde, por meio dessas análises, eles afirmam que os primeiros grupos humanos surgiram em 70 mil anos atrás, ou seja, essa data aqui de 12.000 antes de Cristo já foi depois, ou seja, as pesquisas elas estão apontando, dizendo que antes dessa data já tinham chegado pessoas na América do Sul, tá certo? E o acesso não foi somente pelo Estreito de Bering, mas também por via marítima. Então a gente vai ter aí outras discussões aí de surgimento da população, né? Tradicionalmente afirmam-se que vieram da Ásia, foram para a América do Norte. Porém, pesquisas, né, mais recentes afirmam que não é bem assim, que talvez a gente já tivesse pessoas muito antes dessa data aí na América, tá, no continente americano e mais especificamente na América do Sul, por meio dessas análises, desses achados arqueológicos no Brasil, né, mais especificamente no estado do Piauí, tá? Então a gente vai ter aí todo um contexto da pré-histórica. Também dizem-se que talvez afirmam-se muito que a população que vivia no Brasil antes da chegada dos portugueses, eles eram muito primitivos, eles não tinham ainda chegado no período neolítico. Porém, por meio de análises também arqueológicas, há quem diga que não é bem assim, que eles já tinham sim um avanço aí em forma de agricultura, né, de conhecimento. Eles não tinham a escrita, tá? A escrita, eles ainda não tinham esse conhecimento, mas que eles já tinham sim um avanço aí na pré-história. Há quem defenda aí essas informações. Então, esse é um pouco do contexto da pré-história, né? E agora falando um pouco do contexto do continente americano, mais especificamente do Brasil, né? Para dizer que o Brasil ele não seguiu exatamente aquela linha comportamental da pré-história que eu apresentei, mas que existem estudos aí que dizem que eles ficaram mais para trás ou mais para frente, né, em termos de comportamentos e descobertas. Mas aí a gente tem aí os estudos sendo realizados para descobrir cada vez mais um pouco dessa história, para ver exatamente, mais ou menos, como foi mesmo que surgiu a vinda de pessoas, né, pessoas no continente americano. E essas análises são importantes para a gente conhecer aí o surgimento da população no continente americano, especificamente no Brasil, tá? Então, a gente tem essas pesquisas arqueológicas que são bastante importantes para a gente entender aí o contexto da sociedade. E nesse caso aqui, a sociedade brasileira, como foi que surgiu, que foram os primeiros, qual foi o período, como eles viviam, e a partir daí conhecer, né, o que veio depois, né, do passado ao presente, tá bem? Então, esse é um pouco da pré-história.